Já vamos abrir nossas Bíblias aí com carta de Hebreus. Conforme foi lido nesta noite, a exposição das Escrituras. Aleluia. Nós temos insistido nisto, né? Falando aos irmãos da importância de nós aprendermos a palavra de Deus e entendendo como a compreensão das Escrituras Sagradas, elas alimentam o nosso entendimento, e são elas, é esse entendimento que nos socorre nos dias das nossas dificuldades. As batalhas que nós enfrentamos na vida, nós enfrentamos elas na mente. A mente é o campo de batalha, e a arma que nós usamos nessa batalha é a palavra de Deus. A espada é a palavra de Deus. Não podemos desprezar nada que está nas Escrituras Sagradas. Não desprezamos os dons espirituais, não desprezamos a história, mas também de maneira alguma podemos desprezar ou menosprezar a palavra de Deus, porque ela é a espada do Espírito para as nossas vidas. No livro de Hebreus, nós fizemos de forma rápida, porque a nossa exposição não tem sido detalhada. Seria bom que fosse assim. Que Deus nos ajude e nos dê graça, quem sabe no futuro. Mas tem sido uma exposição um pouco mais rápida, mas capítulo por capítulo. E nós falamos no capítulo 1, o capítulo 2 e o capítulo 3. Jesus superior aos anjos, Jesus superior a Moisés, terminando com a advertência do capítulo 3, a partir do versículo 7, que vai falar sobre como aquele povo ficou prostrado no deserto, a caminho da terra de Canaã. Eles ficaram prostrados no deserto, não entraram na terra prometida. Aqueles que eram de 20 anos para cima, todos morreram no deserto, diante da terra, lá em Cades Barneia, tiveram que voltar para o deserto. E o versículo 19 do capítulo 3 vai dizer que a razão pela qual eles não entraram na terra foi por conta da incredulidade deles. Não colocaram fé na palavra de Deus. Olharam para as dificuldades, olharam para os gigantes e pensaram que seriam eles que teriam que vencer os gigantes, vencer os inimigos. E não era eles, era Deus que iria vencer os inimigos. Claro que eles iriam entrar na batalha, mas a vitória, a conquista seria dada por Deus, porque Deus já tinha dado para eles aquela terra. A questão é que eles precisavam confiar naquilo que Deus havia dito: entrem na terra, tomem posse dela. E aí, por questão de incredulidade na palavra de Deus, eles não entraram na terra, voltaram para trás, e o próprio Deus não permitiu que eles entrassem na terra. E aí nós entramos no capítulo 4, lendo da seguinte maneira: visto que nos foi deixada a promessa de entrarmos no descanso de Deus, que nenhum de vocês pense que falhou. É uma outra advertência. Pois as boas novas, irmãos, ouçam o que a palavra de Deus está dizendo. Versículo 2: pois as boas novas aqui é a mensagem de salvação, é a mensagem do Evangelho, que, como eu disse para vocês, foi pregado primeiro para Abraão. A primeira pessoa que ouviu o Evangelho foi Abraão, 430 anos antes da lei, porque o propósito de Deus sempre foi salvar o homem pela sua graça. Em momento algum será mérito do homem, em momento algum nós vamos merecer, em momento algum será o nosso esforço. Toda a salvação que existe na Bíblia, ela vem por graça e bondade de Deus.
A lei que veio 430 anos depois, ela veio apenas para corroborar que o homem é pecador, e que sendo pecador, eles teriam que recorrer à salvação pela graça de Deus. A lei, e nós vamos ver também na ideia da lei, a graça de Deus. Então vejam, por isso que vai dizer que as boas novas foram pregadas também a eles, pois, versículo 2, pois as boas novas foram pregadas também a nós, tanto quanto a eles. Mas a mensagem que eles ouviram, nada ou de nada lhes valeu, pois não foi acompanhada de fé por aqueles que a ouviram. Pois nós, os que cremos, é que entramos nesse descanso, conforme Deus diz: assim jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso, embora suas obras estivessem concluídas desde a criação do mundo. Então veja, as boas novas é pregada primeiro aos israelitas: entrem na terra, tomem posse da terra. Seria necessário o quê? Fé. Eles precisavam crer na palavra de Deus, e o problema é que eles ouviram, mas não depositaram fé, não depositaram confiança. Agora veja como a Bíblia, ela é maravilhosa, e o pensamento bíblico, ele está costurado de Gênesis a Apocalipse. Nós vamos ver uma mensagem só. Veja em 1 Coríntios, capítulo 10, o apóstolo Paulo falando exatamente a mesma coisa. Veja, porque não quero, irmãos, que vocês ignorem o fato de que, e aqui ele está escrevendo para os judeus também, que os nossos antepassados estiveram sob a nuvem e todos passaram pelo mar. Em Moisés, todos eles foram batizados na nuvem e no mar. Todos comeram do mesmo alimento espiritual e beberam da mesma bebida espiritual, que era a ceia deles, pois bebiam da rocha espiritual que os acompanhava. E essa rocha era quem? Cristo. Aonde é que Cristo aparece? Lá no deserto. Deus já está mostrando Cristo lá no deserto para eles, simbolicamente. Versículo de número 5: contudo, Deus não se agradou da maioria deles, por isso seus corpos ficaram espalhados no deserto. Vejam se não é a mesma coisa. Estas coisas ocorreram como exemplos para nós, não é apenas uma história, é algo que aconteceu e serve para nós de advertência, porque nós estamos no mesmo processo, para que não cobicemos coisas más como eles fizeram, não sejam idólatras como alguns deles foram, conforme está escrito: o povo se assentou para comer e beber, levantou-se para se entregar à farra. Eles queriam era festa. Não pratiquemos imoralidade como alguns deles fizeram, e num só dia morreram 23 mil. Não devemos pôr o Senhor à prova como alguns deles fizeram e foram mortos por serpentes. E não se queixe como alguns deles se queixaram e foram mortos pelo anjo destruidor. Essas coisas aconteceram a eles como exemplos e foram escritas como advertência para nós, sobre quem tem chegado o fim dos tempos. Ou o mesmo processo que Israel está atravessando no deserto, a caminho da terra de Canaã, que era a promessa de Deus. Não era sem provação. Eles vão entrar na terra de Canaã, mas ao mesmo tempo Deus está provando eles. Provando para quê? Para o crescimento espiritual deles, para o crescimento do entendimento deles, para o crescimento na fé deles. Vai haver um processo, e nesse processo vai haver batalhas após batalha. Quem vai dar a vitória? Deus. Qual que é o papel deles? Ter fé em Deus, confiar em Deus. E aqui eu paro para fazer um comentário sobre a questão da fé, que uma das coisas mais difíceis para o ser humano, seria um dia bom de nós marcarmos só para poder falar sobre essa questão de fé. Porque acreditar em Deus, ter fé na palavra de Deus, alguém pode pensar, e aqui eu já falei isso aqui, alguém pode pensar que é fácil crer em Deus.
mas a coisa mais difícil para o ser humano é confiar na palavra de Deus. Não é fácil. Fé, ou ter fé, é o nosso grande desafio. O ser humano não acredita em Deus facilmente. Ou a pessoa que tem fé em Deus, vai lá, ser crente é muito fácil, ficar dependendo de Deus, ter fé em Deus. Não é verdade. Ser crente é a coisa mais difícil que existe. Ter fé na palavra de Deus é a coisa mais difícil que existe. Por quê? Porque não é da nossa natureza. Nós não temos fé naturalmente. Então ouvir Deus falar, nos colocar diante de situações difíceis, que nós não entendemos, que nós não sabemos, que para nós são impossíveis, e dizer assim: olha, eu vou continuar caminhando porque Deus vai me dar vitória, é a coisa mais difícil que existe. De um modo geral, nós gostamos de ter controle, nós gostamos de ter o poder, nós gostamos de ver, nós gostamos de apalpar. Então ter fé não é simples, não é a coisa mais fácil, é a coisa mais difícil para a vida do ser humano. E o problema deles é que eles estão se prostrando no deserto, morrendo no deserto, porque eles não têm fé. E aí, o exemplo é que nós estamos no mesmo processo. As nossas lutas podem ser espirituais, mas acreditar em Deus, porque Deus falou que vai fazer, porque Deus prometeu que vai. Você olha para um lado, olha para o outro, você vai: cadê Deus? E você fica procurando Deus e Deus some. E esse negócio de ter que lidar com um ser que é invisível, porque o fundamento da fé é você ver o que não se vê com os olhos naturais. Isso é muito doido. Como é que você vai lidar com um ser que é invisível? E vai dizer: olha, a fé é o firme fundamento de coisas que se esperam e a prova de coisas que você não vê. Você não vê. Se você não vê, como é que você tem aquilo que você não vê? Como é que você acredita naquilo que você não vê? Fé, só pela fé. A Bíblia diz que Moisés permaneceu porque ele via aquele que é invisível. Jesus, então, ele vai dizer assim: olha, no capítulo 4 ele vai dar ênfase a Jesus como superior a Josué, porque depois da advertência que Deus fez, dizendo para eles: vocês não vão entrar na terra, e eles voltaram para o deserto, e daqueles que eram de 20 anos para cima, todos morreram, exceto Josué e Caleb, que foram aqueles dois que juntamente com mais 10 foram até a terra de Canaã, espiaram a terra, conforme Moisés mandou eles, foram lá na terra, olharam, falaram: de fato a terra é muito boa, ela é uma terra rica, ela mana leite e mel, só que tem um problema: lá está cheio de gigante, o povo lá é alto, as muralhas são terríveis, nós não vamos conseguir vencer aquela batalha. E aí eles começaram a contaminar o povo: não vamos vencer, não vamos vencer, não vamos vencer. E Josué e Caleb: vamos lá, vamos avante, Deus vai nos dar terra, Ele prometeu, vamos avançar. Só Josué e Caleb, daquela multidão de milhões de pessoas, só Josué e Caleb vão entrar na terra e os outros ficam prostrados. Josué, ele era filho de Nun, da tribo de Efraim, era ajudante de Moisés desde a sua mocidade, foi um dos 12 espias, e depois da morte de Moisés, é ele quem vai liderar Josué, ou liderar Israel, na entrada da terra de Canaã. 40 anos se passaram. 40 anos. A geração foi morrendo. 40 anos depois é que eles vão entrar na terra. Já era para eles estarem lá há muito tempo. E agora, depois de 40 anos, Deus vai cumprir a sua palavra. Mas agora por Josué, que era um general de batalha, o nome de Josué significa Deus é salvação. Josué se torna um tipo de Cristo no Antigo Testamento. Josué se torna na tipologia bíblica, ele representa também Cristo e lidera Israel na terra de Canaã. Acontece, porém, que depois o Salmo 95 vai dizer que aquela terra que eles entraram, que eles imaginaram que era o descanso de Deus, o Salmo 95 vai dizer que de fato aquela terra não era o descanso de Deus, não era aquela terra que representava o descanso de Deus, porque Josué introduz o povo, e depois de muito tempo, o Salmo 95, versículo 7 vai dizer assim: resta ainda um descanso para o povo de Deus. Então que descanso era aquele? Se Josué não lhes deu descanso, que descanso é esse que nós vamos encontrar agora em Jesus Cristo? Há um descanso para o povo de Deus, há um descanso
o descanso não era Canaã, porque o propósito de Deus, na verdade, não era Canaã. Canaã era apenas uma simbologia de algo maior, assim como também Josué era a simbologia de alguém maior, e esse alguém maior é Cristo. E essa terra, ou essa promessa maior também, é uma promessa eterna que Deus nos faz através de Jesus Cristo. Ou seja, o verdadeiro descanso quem nos dá é Cristo. Só Cristo pode dar ao ser humano o verdadeiro descanso. Então, Josué não lhes deu descanso. Eles entraram na terra, mas aqueles que viviam pela fé em Deus não descansaram naquela terra. Eles queriam mais, eles queriam algo superior. Eu falei de Abraão, que quando Deus disse para Abraão: Abraão, caminha nessa terra, e ele caminhou na terra, de uma ponta a outra, como peregrino e como forasteiro. Ele saiu caminhando pela terra de Canaã, conhecendo a terra de Canaã, e Deus dizia assim: aonde você colocar a tua planta é teu, da tua descendência. E ele saiu caminhando, no meio do caminho as experiências iam acontecendo com ele, mas chegou o momento em que a Bíblia vai dizer que Abraão parou de desejar Canaã e passou a desejar a cidade que tem fundamento, cujo construtor e o arquiteto é Deus. Ou seja, Abraão deixou de desejar Canaã e passou a desejar algo que era maior do que Canaã. Ele entendeu que havia algo superior a Canaã. Ele entendeu que Deus tinha muito mais do que aquela terra para dar para ele, e ele passou a desejar aquilo que é superior. Isto porque ele viveu, ou ele aprendeu a viver pela fé em Deus. O viver pela fé em Deus, puramente pela fé bíblica, a pessoa, ela vai deixar. Eu sei que nós vivemos no meio evangélico, onde se fala tanto de coisas materiais. O evangelho hoje se reduziu a bênçãos materiais. Vem aqui que Deus vai te abençoar, Deus vai abrir, Deus vai fechar, e as pessoas vão para a igreja, leva a chave do carro, leva óleo para colocar no relógio de casa, do relógio da água para diminuir o valor da conta, e passa no relógio da luz para diminuir o valor da luz. E as pessoas reduziram o evangelho a isso, mas o evangelho não é isso. Ainda que Deus possa nos abençoar em todas essas coisas, há um descanso superior. Eu queria ler com vocês Hebreus, capítulo de número 11, aonde vai falar sobre os heróis da fé. O versículo de número 13, por exemplo. Poderíamos dar os outros versículos para vocês, para nós meditar, mas como tem corrido o tempo, não dá. Capítulo 11, versículo 13. Todos estes viveram pela fé, morreram sem receber o que tinha sido prometido, viram-no de longe e de longe o saudaram, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Os que assim falam mostram que estão buscando uma pátria. Se estivessem pensando naquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Agora vejam aqui, como é que aquele povo caminhou pela fé, morreram ouvindo uma promessa e não viram a promessa se cumprir. As pessoas não dizem por aí: olha, quem tem promessa não morre, quem tem promessa não morre, quem tem promessa não morre. Eles tinham uma promessa e morreram, não viram a promessa. Que promessa era aquela, irmãos? Eles morreram acreditando que Deus havia prometido algo para eles. Eles entraram na terra, eles caminharam na terra, mas eles continuavam aguardando uma promessa. Promessa do quê? Morreram aguardando uma promessa. Diz que eles viram de longe, saudaram de longe, acreditaram vendo de longe, morreram com a esperança na alma, no peito. Eu pergunto: Deus mentiu? Deus não cumpriu a promessa? É porque Deus tinha algo lá na frente que era superior. E esse superior, esse algo maior, esse algo melhor que eles viram, não era outra coisa senão a revelação de Deus na terra através do seu Filho Jesus Cristo. Eles esperavam essa promessa, eles morreram aguardando essa promessa. Eles viram a simbologia acontecendo, eles viram Deus se revelando, mas eles não viram pessoalmente a promessa se cumprir. Não viram. É por isso que quando Jesus ele morreu, vamos falar disso de uma forma mais clara na frente.
mas para a gente não perder o fundamento aqui, os irmãos já terem um entendimento, é por isso que quando Jesus morreu na cruz do Calvário, isso aqui é lindo, quando ele morreu, o que se dá a entender é que no mesmo dia, na mesma sexta-feira, ele subiu ao céu. É como se ele pegasse o seu sacrifício e fosse oferecer primeiro ao Pai. Por isso que ele disse para o ladrão: hoje estarás comigo no paraíso. Significa que aquele dia, naquela mesma sexta-feira que ele morreu, ele foi até o céu. Ele ofereceu o seu sacrifício ao Pai. E depois ele voltou. E voltou e foi às partes mais profundas da terra. Ele foi lá no Hades. E no Hades ele proclamou a sua vitória, não apenas para o povo que estava lá guardando no seio de Abraão, mas ele também proclamou a sua vitória no inferno. Como ele morreu pelos nossos pecados, ele foi até lá, mas ele não tinha pecado, a morte não tinha poder para reter ele lá. Ele ressuscita dos mortos, e quando ele ressuscita dos mortos, ele leva consigo, ele sobe novamente dos mortos, ele traz consigo todos aqueles que haviam morrido no Antigo Testamento. Por isso que a Bíblia vai dizer que ele subiu ao alto, levando o cativo ao cativeiro e deu dons aos homens. Ele transportou o seio de Abraão para um lugar que hoje se chama paraíso. Era aquilo que aqueles homens aguardavam. Quando Jesus chegou lá, eles viram a proclamação da vitória de Jesus sobre a morte, e eles viram e entenderam que Jesus era o cumprimento daquela promessa que Deus havia feito para eles. Peregrinos e forasteiros morreram aguardando aquilo que era superior, e o superior era Cristo. Jesus é superior a Josué, Jesus é superior a Moisés, Jesus é superior aos anjos, Jesus é superior aos sacerdotes, que é o texto que nós vamos entrar. No capítulo 4 ainda, na segunda parte, esse descanso que os adventistas dizem que é o sábado, esse descanso aqui na verdade é Cristo. Cristo é o nosso descanso. Não é um dia, é uma pessoa. Ele é o nosso descanso. Ele é o descanso que estava preparado lá na fundação, quando Deus fundou o mundo, quando ele terminou as suas obras, já estava preparado esse descanso. Esse descanso, ele era Cristo. Versículo 14 vai começar dizendo que pela fé, essa promessa que nós vamos receber não vem de obras, não é esforço nosso. Capítulo 4, versículo 11. Portanto, ele vai dizer assim: portanto, esforcemo-nos por entrar nesse descanso. Espera aí, mas se eu tenho que me esforçar, então eu tenho que lutar. Se eu tenho que lutar, então vai ser meu mérito, eu que vou ter que conseguir. Não é. Esse esforçar-se para tomar posse é o esforço da fé e da confiança em Deus. Todo o nosso esforço é o esforço da confiança em Deus. Nós não temos como mediante as nossas obras, não temos. Coloque isso no teu coração, não esquece nunca mais. Nós não temos, mediante as nossas obras, condições de receber nada de Deus, muito menos entrar na sua presença. Não temos condições. Tudo aquilo que nós fazemos, tudo aquilo que nós podemos fazer, nós fazemos como resultado de fé, não como base de fé. É a nossa fé em Deus que nos leva à ação, é no poder do Espírito Santo. Ou seja, se não for Deus, nós não conseguimos fazer nada. Jesus não diz isso: sem mim vocês não podem fazer nada. Outra vez a Bíblia não diz lá em Romanos 11 que Jesus é a videira, nós somos os ramos. Nós éramos zambujeiro bravo, né? Essa era a nossa condição. Jesus é a oliveira. Ele cortou os ramos naturais que eram os judeus e enxertou na oliveira o zambujeiro bravo. Como é que Deus vai pegar o galho de uma árvore e enxertar numa outra árvore? Ele pegou uma planta brava e enxertou na oliveira, e a oliveira aceitou, recebeu. Esse zambujeiro bravo era nós, somos nós. Fomos enxertados na oliveira, e na oliveira nós damos fruto, não por nós mesmos, mas por causa dele. Essa oliveira é Cristo. Cristo é a oliveira, nele sou feliz, nele estou ligado, no tronco e na raiz,
ligado na oliveira, de todo o coração, posso eu dar frutos e dar fruto bom. Por que nós damos fruto? Por causa da oliveira verdadeira. Ele é a raiz, se nós somos enxertados nele, damos fruto contra a nossa natureza, porque é nada boa, ela é ruim. Versículo 14. Portanto, visto que temos um sumo sacerdote, ou um grande sacerdote, que adentrou os céus, quando ele morreu, ele foi lá na presença do Pai. Por causa disto, a Bíblia vai dizer, nós temos que nos apegar, ou nos apeguemos com toda a firmeza à fé que nós professamos, ou seja, mais uma vez, é pela fé. Versículo de número 16: assim aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no tempo da necessidade. A partir do capítulo 5 agora, ele vai começar a falar sobre o sacerdote do Antigo Testamento. Por que nós podemos nos aproximar hoje de Deus? Por causa de Jesus. Ele abriu o caminho para que nós nos aproximemos de Deus. Sem Ele, nós não nos aproximaríamos. Nenhum de nós ousaria se aproximar de Deus. A visão da presença de Deus é algo terrível. É algo que assusta o pecador. Nenhum homem pecador ousa se aproximar de Deus. Não porque Deus é bravo, Deus é irado, não. É porque o nosso pecado mostra a nossa indignidade. Mas Jesus, ele sobe ao Pai e abre o caminho para nos dar acesso à presença de Deus. No capítulo 5, ele vai começar a falar sobre os sacerdotes do Antigo Testamento. Eu falei para vocês que tudo aquilo que Moisés estabeleceu, todos os rituais, começando pelo próprio santuário, pelo próprio tabernáculo, a cortina, o ouro, a madeira, os objetos, tudo aquilo era simbólico, as cores, tudo era simbólico, tudo aquilo representava Cristo, inclusive o sacerdote. Isso aqui vocês conhecem já de cor e salteado, mas vocês lembram que quando foi estabelecido o tabernáculo, que depois, na época de Salomão, ele construiu o templo, havia naquele lugar 3 compartimentos. Primeiro, o átrio, que era na verdade um quintal que cercava, seria bom se nós tivéssemos fotos, né? O templo não era talvez maior do que esse lugar aqui, era um lugar pequeno, mas havia um quintal chamado de o átrio, aonde os sacerdotes poderiam, só os sacerdotes poderiam entrar ali, aonde estava lá a pia de bronze, eles se lavavam, o altar do sacrifício, onde eles matavam os animais, né? Matavam os animais, se lavavam na água, depois entravam no lugar santo. Eram 2 lugares lá dentro. No lugar santo, os sacerdotes entravam para oferecer incenso. Todos os dias eles entravam para poder oferecer o incenso a Deus. Havia um segundo lugar chamado Santíssimo Lugar, aonde nessa segunda parte estava a chamada Arca do Concerto, que era uma peça de madeira de acácia coberta de ouro, com uma tampa chamada de propiciatório, e dentro daquela tampa, dentro daquele móvel, ficavam as pedras da lei que Deus havia dado para Moisés. Nesse lugar santíssimo, só quem poderia entrar era o sumo sacerdote, uma vez por ano ele entrava no dia do chamado dia da expiação, levando o sangue do animal que era morto, para fazer propiciação pelo pecado do povo. Só o sumo sacerdote podia entrar, levando sangue, não sem sangue. E quando ele entrava nesse lugar, ele entrava amarrado numa corda. Tinham que amarrar uma corda na sua cintura, e havia na sua roupa, entre outras coisas, campainhas, que significava que enquanto ele estava andando, aquele negócio chacoalhava, balançava, dizendo assim: olha, ele está vivo, está balançando, está chacoalhando, nós estamos ouvindo a campainha, ele está vivo. Mas se porventura aquele homem entrasse com algum tipo de pecado lá dentro e caísse lá dentro da arca e morresse, ninguém podia entrar lá para poder pegar ele, porque senão morria também. O que eles faziam então? Puxavam pela corda.
Dada era a situação, dizendo assim: olha, o caminho está fechado, ninguém se aproxima de Deus, o caminho está fechado. Quando Jesus morre na cruz do Calvário, aquele véu que separava o lugar santíssimo, a Bíblia diz que foi rasgado de alto a baixo, instantaneamente. Deus rasgou, está escrito lá em Mateus: o véu rasgou-se de alto a baixo. Sabe o que significava? Deus estava dizendo: o caminho está aberto. Agora a presença de Deus está liberada para vocês entrarem pelo novo e vivo caminho que Jesus nos consagrou pela sua própria carne. Mas aqueles sumos sacerdotes do Antigo Testamento, que representava Cristo, tudo aquilo, irmão, nada daquilo era à toa, tudo aquilo tinha um valor. Aquele sumo sacerdote, aqueles animais, vejam, todos os dias eles ofereciam sacrifício a Deus, todos os dias, matavam o animal de manhã e matavam o animal à tarde. Todos os dias se oferecia sacrifício, todos os dias oferecia incenso, todos os dias, não cessava nunca de oferecer aquele sacrifício. Aqueles homens que representavam o sacerdócio do Antigo Testamento, qual que era o problema deles? A Bíblia vai dizer que eles eram homens comuns, eram homens da linhagem de Arão, eram homens naturais, homens pecadores, homens falhos. Tanto que quando eles vão oferecer sacrifício, o que é que a Bíblia vai dizer para nós? Que, versículo 2: eles eram capazes de se compadecer dos que se desviavam, visto que eles próprios estavam sujeitos à fraqueza. Por isso, ele precisava oferecer sacrifício pelos seus próprios pecados. Esse era o problema deles. Todos eles eram homens pecadores. Então o sumo sacerdote, quando ia oferecer sacrifício pelo pecado do povo, o que ele tinha que fazer? Primeiramente, oferecer sacrifício pelo pecado dele. O primeiro a ser perdoado tinha que ser ele. Depois que ele oferecia sacrifício pelo seu pecado, que ele estava perdoado por Deus, então ele oferecia sacrifício pelo pecado do povo. Por quê? Porque eram homens fracos, eram homens falhos, eram homens comuns, eram homens naturais. E a Bíblia vai dizer para nós que aqueles homens morriam, todo ano se fazia, aqueles homens morriam, outro ocupava o seu lugar, o outro morria, e assim ia por gerações. A tribo de Levi era a tribo específica para fazer esse trabalho. Era quando um garoto nascia na tribo de Levi, já se sabia qual era o futuro dele. Ele iria ser um sacerdote, ele iria ser um levita, ele poderia ser no futuro um sumo sacerdote ou um sacerdote, enfim. Deus vai dizer assim: olha, pai, filho, avô, um após o outro. Morria o avô, o pai assumia, depois o pai morria, assumia o filho, depois o filho. E assim eles viveram por gerações, porque eram homens carnais, eram homens pecadores que ofereciam a Deus sacrifício primeiramente por si próprios. Tem para nós uma grande lição aqui, e a lição para nós aqui, irmãos, é que para Deus não tem homem perfeito. Para Deus o sacrifício ou o nosso sacerdócio, ele é imperfeito, porque nós também somos sacerdotes. Crente não pode em momento algum pensar que é superior aos outros descrentes, em momento algum. Crente não pode em momento algum se achar superior aos demais homens, não pode. Todos nós somos salvos pela graça de Deus. Não é, como eu já falei, no nosso mérito, é pura bondade de Deus. Esse tipo de palavra é bom porque ele vai desfazendo as nossas mentiras, os nossos enganos. Existe no meio do povo de Deus uma falsa superioridade espiritual, como se nós fôssemos melhores, né? Como se nós fôssemos. Tem até aquelas vezes que os irmãos passam nem cumprimenta, né? Passam pelo outro, não te cumprimenta porque você não é da minha igreja. E tem isso aqui acontece assim, de monte, o cara passa, aí você não é da minha igreja, aí você deixou de ir na igreja, né? Se você ficar 2 meses sem ir na igreja, 3 meses sem ir na igreja, os irmãos param da paz do Senhor. Você se torna um enjeitado, você se torna um perdido. Paz do Senhor é só para quem está na igreja. Você pode ser mentiroso, você pode ser enganador, está na igreja, paz do Senhor, irmão.
Agora, se está com problema, com dificuldade, não está mais nos cultos, se só passa por você, tudo bem? Tudo bem, a paz do Senhor. Por que não a paz do Senhor? De onde vem essa ideia de superioridade? Aqueles sacerdotes, eles sabiam, primeiro, dobre os seus joelhos, peça perdão pelos seus pecados. Jesus fala assim, olha, bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Jesus diz assim, quando você tiver a intenção de tirar o cisco do olho do teu irmão, primeiro, tira a tora de madeira que está no teu olho. Primeiro resolve o teu problema, para depois você tentar ajudar o teu irmão. Tirar o cisco que está no olho dele. Primeiro você, primeiro eu, depois você. Assim eram aqueles homens. Então eles eram homens segundo a ordem de Arão. Eram homens, filhos de homens. Eram homens que precisavam oferecer sacrifício pelos seus próprios pecados, porque eles mesmos estavam rodeados de fraquezas. Eram homens fracos. Por isso que todos os anos a Bíblia vai dizer que eles faziam festa, ou faziam comemoração pelos pecados, porque não terminava nunca, ano após ano, dia após dia, aquele pecado, aquele sacrifício que eles ofereciam, não era suficiente para perdoar os pecados dos homens. Não perdoava. Mas por que Deus aceitava então? Aquele sacrifício de animais, eles não eram suficientes para purificar a consciência deles. E por que Deus aceitava então? Se não perdoava, por que Deus aceitava? Deus perdoava ou Deus não perdoava? Deus purificava ou não purificava? Por que aqueles homens ofereciam e Deus recebia? Por que havia o dia da expiação? Vocês vejam que no Antigo Testamento, ninguém entrava no céu quando morria. Ninguém. Nenhum homem do Antigo Testamento, antes de Cristo, após a morte, entrou no céu. Nenhum deles. Porque aqueles sacrifícios não perdoavam, não aniquilavam os seus pecados. Aqueles sacrifícios oferecidos apenas cobriam os pecados deles. A palavra é capiar, significa cobrir. Deus cobriu. Eram pecados que estavam debaixo da paciência de Deus. Deus estava suportando, Deus suportava os seus pecados, mas não aniquilava. Hebreus capítulo 10 vai dizer que é impossível que sangue de bode e de touro purifique pecado. Não purificava. Por isso eles não entravam no céu. E aí Deus preparou um lugar chamado de seio de Abraão. E por que seio de Abraão? Porque Abraão era o pai da fé. Vocês lembram disso, né? E o grande homem da fé no Antigo Testamento era Abraão. O homem que creu em Deus a ponto de entregar o seu próprio filho. Abraão, me dá o teu filho. Dou, Senhor. Vai dar mesmo, Abraão? Vou. Mas qual que é a tua expectativa? O Senhor vai ressuscitar esse menino. Como assim, Abraão? Eu não podia ter filho. Abraão já era velho, 100 anos, a mulher tinha 90 anos. Deus disse para ele que ele ia ter filho. Como é que ele ia ter filho? Era impossível. E Deus realizou o milagre, deu filho. Depois que Deus deu filho para Abraão, que Abraão viu aquele menino nascer, Abraão perdeu todas as suas dúvidas. Agora eu sei que Deus pode fazer o impossível. No versículo 8 diz: para Deus não há impossível. Pois bem, Deus deu o menino, já era um milagre sem explicação. Depois Deus falou assim: olha, mata o menino. Abraão falou assim: bom Deus, eu já te conheço um pouco. Esse menino é promessa tua, era impossível ele nascer. Ele nasceu conforme a tua palavra. E o Senhor disse que nesse menino eu vou ter muitos descendentes. O Senhor não vai entrar em contradição. Se o Senhor falou que ia me dar um menino, que nele ele iria me dar descendentes, e agora o Senhor está mandando eu matar o menino? Bom, a lógica aqui eu chego é o seguinte: o Senhor vai ressuscitar o menino. Pegou o garoto, levou para o monte e iria sacrificar. Se Deus não disse para Abraão, se Deus não dissesse para Abraão, ele teria matado o menino. Porque fé. Fé. Eu vou sacrificar e Deus vai trazer ele dos mortos. Essa foi a confiança que Abraão chegou em Deus. Por isso ele se tornou o pai da fé. E aí Deus criou no Antigo Testamento um lugar para onde havia dois compartimentos, dois ambientes, um chamado seio de Abraão e o outro chamado de lugar de tribulação.
Nós vamos ver isso naquela parábola, que na verdade não é uma parábola, é uma história contada por Jesus lá em Lucas 16. Que quando aquele rico, ele morre Lázaro e morre o homem rico. O homem rico vai para um lugar de tormento e Lázaro vai para o seio de Abraão. Seio aqui não é peito, peito.